Prova. Prova. Se a sequência xn, n maior k, converge, então, primeira coisa que você tem, existe um L real, existe um L real, tal que o L é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? Do xn. Como L é o limite do xn, a conclusão que eu chego é o seguinte, pela definição, é que existe o N0 pertencente a NK, tal que N maior que ou igual a N0 implica Xn menos L em módulo menor do que 1. Agora, para epsilon igual a 1 existe o N0, tal que isso aqui é verdade. Mas isso implica o seguinte, menos 1 menor do que Xn menos L menor do que 1. Aqui é um si somente si. Que também é um si somente si aqui, se eu somar L, ou seja, L menos 1 é menor do que Xn, que é menor do que L mais 1. Ou seja, a partir do N0, o Xn está entre L mais 1 e L mais 1. E aí, é o que eu falei para você. Assim, tá filmando aqui? Escolhendo M igual ao máximo do xk até o x n0 menos 1 e o L mais 1. Tá? Olha o que é que eu estou pegando. Ó. Xk até o xn menos 1 e o N como sendo o mínimo ou menor do xk, xn0 menos 1, L menos 1, tem-se o seguinte, o xn é maior que ou igual a m, tá certo? E é N, né? N. Qualquer que seja o N, maior ou igual a K. Tá? Porque se você pegar, né, aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Se o N está antes do N0, o Xn é menor, é um desses bichos aqui. Então o Xn é menor que o máximo deles, de todos. E se o Xn está depois, o Xn é menor do que o L mais 1. Então é menor que o máximo deles todos. Então é a mesma coisa vale para ela. Isto diz o quê? Que a sequência Xn n maior ou igual a K, ela é o quê? Limitada. Pronto. Ela é limitada. Tá? LTDA. Limitada.
Ok? E aí eu falei para vocês, se o limite é mais infinito, ela é limitada inferiormente. Se o limite é menos infinito, ela é limitada superiormente. É só adequar essa demonstração aqui, você consegue isso. Se o limite é mais infinito, ela não é limitada superiormente. A recíproca não é verdadeira. Se o limite é menos infinito, então a sequência não é limitada inferiormente. A recíproca desta proposição não é verdadeira. Tá? Você pode trabalhar um pouco que você vê. Agora tem uma outra definição importante aqui, que é a seguinte: seja xn uma sequência. Definição. Seja xn uma sequência. Dizemos que xn, n maior igual a k, é crescente quando você tem xn menor que ou igual a xn mais 1, qualquer que seja n, maior ou igual a k. Tá? Você diz que a sequência é crescente. Ou seja, quando ela é crescente como uma função ao longo do seu domínio, que é o nk. Uma sequência é uma função. Então, se for uma função crescente, eu diria. Não deveria ser não decrescente. Hã? Não deveria ser não decrescente. Não, aqui é crescente. Não decrescente. Não, crescente. Porque se você botar aqui, aí você diz que ela é estritamente crescente. Crescente é assim. Depois a gente fala a função que seja constante. Hã? A função que não cresce nem decresce. Ela é crescente e é decrescente. Só não existe o meio termo. Se uma função ela é crescente num intervalo, vou pegar uma função num conjunto, função definida num conjunto. Se nesse conjunto ela é crescente e é decrescente, ela é constante. Tá? Agora, quando você coloca assim, aí você diz que ela é estritamente crescente. Tá? Dizemos que a sequência é decrescente quando xn é maior que ou igual a xn mais 1, qualquer que seja n maior ou igual a k. Se for maior, se você tiver isso, aí você diz que ela é estritamente decrescente, tá? Só isso aqui você diz que ela é decrescente. Uma sequência monótona, quando ela é crescente ou ela é decrescente. Não, aqui, quando eu falo de sequência, crescente, decrescente, é no seu domínio. Tá certo. Tá? É no seu domínio. Tá? O domínio é o NK, ó. Ela é estritamente monótona quando ela é estritamente crescente ou é estritamente decrescente. Por exemplo, tá? Seja a sequência, seja x índice n
a sequência dada por... Bem simples, ó. 1 sobre N2 mais 1. Qualquer que seja N maior que ou igual a 0. Ó, vamos mostrar que ela é decrescente, essa daí. Primeira coisa, você observa o seguinte. Dado N maior ou igual a 0, tens, tá? O N2 é maior que ou igual a 0, tá? E é menor que N mais 1 ao quadrado. Daí, você tem o seguinte. N2 mais 1 é maior do que 0 e é menor do que mais 1. Somar os dois lados, né? Tá? Logo, aí quando eu pego os inversos, 1 sobre N2 mais 1 é maior do que 1 sobre mais 1. Ou seja, o x índice n é maior do que mais 1. Ou seja, dado n maior que ou igual a 0, vale isso aqui. Ou seja, isso aqui vale qualquer que seja n maior que ou igual a 0. Isto diz que a sequência xn, ela é o quê? Estritamente decrescente. Tá bom? Estritamente decrescente. Agora, você tem a seguinte proposição, ó. Proposição que pode lhe ajudar muito nisso, nesse trabalho. Se a sequência é estritamente, provar que a sequência é estritamente crescente ou estritamente decrescente, quando a sequência é gerada por uma função. Então, sejam K natural, F, uma função definida em K mais infinito, no intervalo K mais infinito fechado, e xn, n maior ou igual a K, a sequência gerada pela função f. Ou seja, o x índice n é o f de n, qualquer que seja n maior ou igual a K. Então, proposição. Se a função f é crescente no intervalo K mais infinito, então a sequência xn, n maior ou igual a K, tá? Se f é crescente no intervalo, então essa sequência ela é crescente. Se a função for estritamente crescente,
a sequência vai ser estritamente crescente. Tá? Nem vou colocar. Se F é decrescente no intervalo K mais infinito, então a sequência Xn é decrescente. Se eu tiver que a função é estritamente decrescente, a conclusão é que a sequência é estritamente decrescente. E isso é muito útil, por exemplo, ó, você pega essa função, seja xn n maior que igual a zero, a sequência dada por xn igual a n sobre raiz quadrada de n2 mais 1, para no que qualquer que seja n maior que igual a zero. Esta sequência é gerada pela função. Esta sequência é gerada pela função f de x igual a x sobre x2 mais 1. Tá? Qualquer que seja x maior que a zero. Qualquer que seja x real. Pela função f de x igual. O domínio dessa função é os reais. Tá certo? Agora veja, observe. Ó. A função f ela é diferenciável. Com quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x, ó. Derivada de x, que é 1, vezes raiz quadrada de x2 mais 1. Menos o quê? Fica x vezes a derivada de que dá x sobre raiz de x2 mais 1. Não, dá 1. Hã? É, mas não fica 2x em cima? Tá? Tá bom? Sobre o que? x2 mais 1. E quando eu opero aqui, vai ficar o denominador. No numerador vai ficar o denominador raiz de x2 mais 1. Aí fica x2 mais 1 menos x2. Dá 1. Então o resultado dá o quê? Dá 1 sobre o quê? Sobre x2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Qualquer que seja o x real. Ou seja, a derivada é um número positivo em cada x da reta. A derivada é positiva em R. Daí a função é estritamente crescente em R. Se ela é estritamente crescente em R, ela é estritamente crescente em
no intervalo zero mais infinito. Eu vou continuar aqui. Pare. Comece outro.